Olá! Há algum tempo atrás eu postei aqui no nosso canal do YouTube um vídeo produzido pelo DRT da 4ª Região em que eu aparecia dando informações sobre o processo de trabalho. O título do vídeo era Audiência Trabalhista Passo a Passo. E agora eu tenho percebido que tenho recebido uma série de comentários e muitas visualizações desse vídeo e um comentário em especial. Os comentaristas, né, os nossos nossos espectadores estão reclamando que quando eu falei sobre a forma de iniciar o processo de trabalho, eu omiti ou eu neguei a questão do jus postulandi, ou seja, o processo de trabalho pode também iniciar através da iniciativa da própria parte, né? Ou também o réu pode comparecer em juízo sem a presença do advogado. De fato, eu omiti essa questão, até pela questão do tempo que se tinha naquela situação peculiar, mas também porque é uma questão cada vez mais em desuso, a questão do jus postulandi. Recentemente, o TST se debruçou sobre essa questão e lançou e editou a súmula 425 do TST. Essa súmula reconhece o jus postulandi, ela reafirma a permanência do jus postulandi no processo de trabalho, mas ressalva que o jus postulandi ele vai funcionar apenas no primeiro e no segundo grau, ou seja, no início do processo e na sua fase de recurso ordinário, e ainda excluindo algumas ações, por exemplo, ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e outros processos da competência do TST, por exemplo, o recurso de revista. Então, o que se verifica, na verdade, é que o trabalhador ou o empregador, ao optar pelo jus postulandi, eles vão ter uma limitação no número de ações que vão poder ajuizar. Eu, principalmente em relação à questão do trabalhador, que tem acesso à justiça gratuita, tem acesso ao advogado do seu sindicato, ou tem acesso à gratuidade de outras despesas, e os advogados trabalhistas, sabemos, eles cobram apenas pelo resultado, ou seja, não cobram consulta, não cobram pelo ingresso do processo e cobram apenas um percentual contratual sobre o valor do resultado. Então me parece que não é prudente se utilizar o jus postulandi, a parte demandar sozinha, exceto, claro, em uma situação bem mais simples, em que se possa, de fato, resolver sem maiores problemas. Mas veja um exemplo. Uma ação em que o trabalhador entre com a sua ação e é reclamada, o réu entra com uma exceção de incompetência em razão do lugar. O que o juiz vai fazer? Vai dar o prazo para a parte contrária, em 24 horas, contestar ou apresentar resposta em relação a essa exceção em razão do lugar. Me parece que é uma questão um pouco complicada, um pouco complexa. Ou outra situação bastante comum, pedido de adicional de insalubridade ou periculosidade. O juiz vai determinar a perícia, vai dar prazo para as partes apresentarem quesitos, apresentado o laudo, as partes vão apresentar impugnação ao laudo pericial e quem não vem assistido de advogado vai ter nítido prejuízo em relação à outra parte. Né? Algumas situações, eu pessoalmente nos últimos meses, eu tive algumas questões interessantes em relação ao jus postulandi. Duas situações bastante parecidas. O réu compareceu em audiência depois de citado, né? Em um dos casos ele até fez uma defesa bastante interessante, uma defesa, claro, de leigo, mas o réu pediu a licença para apresentar a defesa, pediu licença para se levantar para apresentar essa defesa e expôs a situação dele. Né? Expôs que era um caso de uma relação de emprego uma relação de trabalho que se pretendia o reconhecimento de vínculo, e o réu, nesse caso, esclareceu que, de fato, ele havia contratado a pessoa, mas havia contratado de uma forma a beneficiar ela, porque ela teria ela era um presidiário
que precisava de um emprego, precisava de um empregador para poder sair, para ter uma progressão de regime. Ele não negou que fez elaborou esse documento, inclusive admite que inicialmente não, mas mais adiante começou a chamar o indivíduo, porque ele tinha que estar presente na oficina dele, então ele começou a chamar o indivíduo, começou a dar algumas tarefas para o indivíduo. Depois de fazer todo esse esclarecimento, o próprio réu disse, e eu tenho uma proposta, e eu tenho um interesse em resolver essa situação, né? Então ele fez uma proposta, a proposta me pareceu bastante interessante, né? Se debateu e acabou se chegando a um acordo, e de fato sem o advogado da parte contrária. Agora, no geral dos casos, no normal dos casos, me parece que é importante e é interessante, até para se fazer a justiça, que ambas as partes tenham igualdade, paridade de armas, né? Se uma das partes comparecer sem advogado, a outra parte comparece com advogado, me parece que fica um pouco mais complicado se fazer justiça em relação àquele que está sem advogado, e o juiz também não vai poder atuar em favor da parte que não tem advogado. Bom, é essa mais ou menos o meu pensamento em relação ao juspostulante. Obrigado.